Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de eletrônica de potência. Hoje é a nossa segunda aula e vamos falar sobre os tiristores, na verdade um tipo específico de tiristor. Caso você não tenha visto a primeira aula, na qual falamos sobre diodo e também falamos sobre transistor, é importante que você veja essa aula antes de assistir essa outra aula, pois alguns conceitos básicos para o estudo desses outros tipos de dispositivos que utilizam em sua composição semicondutores são importantes serem vistos anteriormente, no caso dessa aula. Que os dois, tanto o diodo como o transistor, principalmente o diodo, são os elementos mais básicos desses tipos de materiais, de dispositivos eletrônicos que utilizam de semicondutores na sua composição, ok? Então vamos lá. Então, agora eu vou fazer uma introdução à eletrônica de potência, porque na primeira aula nós falamos apenas sobre diodo e transistor, mas não efetuamos diretamente o que seria eletrônica de potência. Desculpa. Então, a eletrônica de potência trata das aplicações de dispositivos semicondutores de potência, como tiristores, transistores, na conversão e no controle de energia elétrica em níveis altos, médios, baixos de potência. Então, o que acontece? Ela vai basicamente trabalhar na conversão e no controle dessa energia. Ou seja, o que seria a conversão? A conversão seria do nível AC para DC ou DC para AC, ou seja, corrente alternada para corrente contínua ou corrente contínua para corrente alternada. Seria essa transformação, que é bem mais comum a transformação de corrente alternada para corrente contínua. Então, esses dispositivos que trabalham com semicondutores, para quem não sabe o que é um semicondutor, é um material que está entre os isolantes e os condutores. Ele não é totalmente um condutor. E geralmente ele vai ser dopado por um outro material. E a partir deste outro material que vai ser dopado, ele vai ter uma condução melhor. Para vocês terem uma ideia, as placas solares, eu não lembro se eu falei na última aula, mas as placas solares, elas são a base também de semicondutores, que é o silício, que é um dos materiais mais abundantes no mundo. Ok? Então aqui temos a imagem aqui tanto de esse aqui seria um transistor, e aqui o diodo. Lembrando que o diodo aqui é essa faixa amarela, ou essa faixa cinza aqui, ó. Sempre que a gente tiver a faixa, vai representar o lado negativo do diodo, ok? Então, essa conversão é normalmente de AC para DC. Para quem não lembra, AC seria a corrente alternada. No caso aqui a sigla em inglês, alternate current. E aqui DC, que seria a corrente contínua. DC porque seria no inglês direct current. Então seria no português direto seria corrente direta. Nós chamamos de corrente contínua. Então AC corrente alternada e DC corrente contínua, ok? Mas também pode ser o vice-versa, essa relação de transformação. Tanto transformar de AC para DC como DC para AC. Enquanto os parâmetros controlados são tensão, corrente e frequência, ok? Então, para quem não lembra qual a diferença de corrente alternada para corrente contínua, é o seguinte: a corrente alternada ela vai ter uma variação, que seria mais ou menos assim. A corrente em si ela é a movimentação de elétrons. A movimentação de elétrons que são as pequenas partes do átomo, que são as cargas negativas do átomo, e essa carga ela vai variar a sua direção. Preste atenção no mouse, por exemplo. O mouse aqui, ó, na seta do mouse que eu vou mostrar para vocês. Na corrente alternada, ela faria isso aqui, ó. Ela vem e volta. Vem e volta. O elétron está fazendo esse movimento, ok? Indo e voltando. Esse movimento, ele é feito numa velocidade muito grande. No caso da nossa rede aqui no Maranhão,
essa velocidade ela é feita por 60 vezes em 1 segundo, entendeu? Então é 60 vezes isso aqui que eu fiz com o mouse. Para a corrente é feito isso 60 vezes no segundo. Por isso que nós dizemos que a nossa frequência é de 60 Hz. Ou seja, a lâmpada que você está utilizando aí, ela pisca 60 vezes em um único segundo. Ah, professor, mas eu não percebo piscando. Pois é, porque 60 vezes em um segundo é muito rápido. Então, então vários movimentos são rápidos que não, é imperceptível. No Pará, por exemplo, que a tensão é 110, se eu não estou enganado, lá a frequência é 50 Hz. Também é imperceptível. Nós não conseguimos perceber essa piscada da luz. Então quer dizer o quê? Se eu fosse traçar aqui uma coisa, ela vai, sobe, chega a um ponto máximo, ela desce e encosta ao zero. E aqui de novo vai subindo. Ela vai fazendo isso. Ó. Se eu fosse colocar em gráfica, ela ia ficar desse modelo aqui, fazendo o que nós chamamos de senoide. Ok? A corrente contínua já não. Ela permanece. O elétron vai e vai-se embora. Ele só faz um único sentido, ele não volta. Então, por isso nós chamamos de corrente contínua, ok? Qualquer dúvida, vocês não entenderam muito bem, às vezes porque faltou um pouquinho de uma imagem a mais, alguma coisa a mais, eu gosto de explicar isso bem dentro de sala. Mas como não é possível, nós fazemos essa explicação. Mas qualquer coisa vocês podem chegar, professor, não entendi aquela parte lá, você pode explicar melhor para mim? Eu farei isso com todo gosto, tá certo? Então, as aplicações. As aplicações da eletrônica de potência são diversas. Ó, equipamentos de informática, tais como fonte de alimentação, chaveado, PC, o estabilizador, o no break, etc. Utilizam como elementos principais dispositivos semicondutores chaveados. Ou seja, tudo assim de placa, na verdade, placa de circuito impresso, essas placas aqui, elas vão utilizar grandemente a eletrônica de potência. Vão utilizar dispositivos que utilizam a eletrônica de potência. Aqui, por exemplo, ó, tem dois circuitos aqui que utilizam eletrônica de potência. No caso aqui, esses dois aqui seriam a nossa aula de hoje, aqui também, que são o SCR, que são os tiristores, bem semelhante aos transistores. A diferença principal vai ser essa aqui, ó. Quando vocês forem ver alguma coisa do tipo, você vem aqui, ó. Se você vê na placa KG, aqui nesse caso ele vai ser um tiristor SS, porque tem essas nomenclaturas de entrada, ok? Então, outras aplicações. A infinidade de aplicações para eletrônica de potência, tá? Como fonte chaveada, já foi falado. Controle de motores de corrente contínua e alternada. Alimentação de emergência. Carregadores de bateria. Transmissão de energia. Reatores, alimentação. Filtros ativos. Compensadores estáticos. Processamento de energias alternativas, entre outros. Também em relação de controle de temperatura. Controle de potência. Tem umas relações agora que eu esqueci agora, que tem uma função específica no avião também. Então ele vai funcionar para essa relação de acionamento e transformação de energia, no caso a conversão de AC para DC, e tudo que for relação de controle de potência, além de tensão, de frequência, eles também vai entrar a eletrônica de potência, ok? Então, tiristor. Outra coisa, essa parte de informática, do circuito impresso e robótica, também é eletrônica de potência. Então, tiristor SCR. É um dispositivo SCR, Silicon Control de Rectifier, ou retificador controlador de silício, que seria para o português. Então, a sigla também ela obedece à ordem da língua inglesa. Então fica SCR. Okay? Aqui temos o modelo do SCR, como ele é. Geralmente vai ser desse formato aqui. Tem outros formatos também, vai depender muito da sua utilização. Tem eles bem menores também, dependendo da placa de circuito que vai ser utilizado.
E aqui também temos a representação, a simbologia. Aqui seria o anodo, o cátodo e aqui o gatilho, que vocês também podem encontrar como porta, gate. Esse aqui vai ser o gatilho. Vocês podem perceber que ele tem uma semelhança muito grande com a simbologia do diodo. O que vai diferenciar apenas essa parte aqui, essa perna aqui do gatilho. E se retirar dessa parte aqui, ficaria a mesma do diodo. Então a interpretação dela vai ser basicamente também bem parecida com a do diodo. Onde o diodo aqui, não. Nós vemos que essa parte aqui ele vai representar uma interrupção da corrente. E também ele simboliza o negativo. Ou seja, o negativo seria ligado desse lado e o positivo deste outro lado. Aqui também da mesma forma, positivo, negativo e o gatilho. Ok? Então, o ECR é um componente que conduz a corrente elétrica num só sentido, tal como o diodo, mas controladamente, isto é, só após o disparo de sua porta. Então, vai ser semelhante ao diodo. Aqui vai ser uma interrupção, ou seja, só vai vir deste lado para este outro lado, lembrando que aqui é o positivo, o anodo, e o cátodo, o negativo, ok? E a corrente só vai fluir neste único sentido. Claro que podemos ter algumas como é que eu posso dizer? Algumas exceções. Vamos ter exceções, claro. Por exemplo, no diodo também ocorre aquele diodo, o diodo Zener, né? Que ele era quebrado para conduzir no sentido contrário. Aqui também pode ocorrer isso, porque temos aquela tensão, até uma tensão que ele vai resistir. Caso seja quebrado, então ele vai conduzir para o outro lado. Isso também tem suas aplicações. Aqui só mostrando o modelo de outros dois SR, para vocês verem que não fica apenas neste modelo aqui, que é esse modelo mais básico, o modelo mais conhecido. Então, aqui que entra agora uma parte bem específica do que foi explicado na primeira aula, que é o quê? Que é a parte das junções PN e PN. No caso, P e N, P seria um semicondutor dopado positivamente, vamos dizer assim, ou seja, que vai ter mais prótons do que elétrons, e aqui seria um semicondutor dopado negativamente, ou seja, vai ter mais elétrons, mais cargas negativas do que cargas positivas, ok? Então ele vai acontecer basicamente o que acontece lá nos transistores e diodos. Então vamos lá. Então aqui é o P, ou seja, seria um transistor ligado, ou um semicondutor carregado positivamente. Aqui um negativo, um positivo e um negativo. Então, como nós vimos neste modelo aqui, né, vocês lembrem, anodo, cátodo e gate. Então, o anodo é ligado no P, como vocês podem ver. O gate é ligado no P aqui e o cátodo ligado no N. No diodo, vocês lembram, né, que eram só apenas 2 desses. No transistor são 3 e no tiristor SCR já são 4 desses. Aqui só tem uma observação, quando for na prática mesmo, dentro do dispositivo, essa parte aqui, essa região, ela é um pouco menor, essa região do gatilho, ok? Esse P aqui é bem menor do que os outros. Então, como ele vai funcionar? Basicamente, a energia, a corrente tem que passar por aqui. E o gatilho, ele vai fazer com que tenha uma diminuição dessa zona, que ele vai criar uma zona de depressão, que vai fazer com que passe a corrente neste sentido, ok? Claro que o sentido convencional de corrente elétrica. Então aqui, ele pode também ser substituído por essa forma aqui,
que seria a mesma coisa. O que seria isso aqui, professor? Isso aqui seria uma relação mostrando que ele também pode ser substituído por dois transistores. Vocês podem ver aqui que tem dois transistores aqui, ó. Um onde o emissor, a corrente começa do emissor. Lembram, né? Ó, corrente passa pelo emissor. Quando ela chega aqui no emissor, ela vai, uma parte vem pela base, que é essa parte aqui, essa região, e a outra desce por esta outra região aqui, que é o coletor, beleza? Então, chegou no emissor, passou uma parte, uma pequena parte vai para a base, e a outra parte, a maior parte, vai passar pelo coletor. Então, seria essa parte aqui, ó. Vocês podem observar. Então, essa parte neste transistor está ligada ao gatilho. Aqui, no caso que seria a base. Aqui seria a própria base do outro transistor. E essa base aqui está ligada com o coletor deste outro transistor. E esses dois vão passar a corrente, vão se juntar e vão passar pelo emissor deste transistor, ok? Então aqui seriam dois transistores, no caso um PNP e outro NPN, ok? Então um tiristor SCR, ele basicamente vai ser uma junção de dois transistores, ok? Dois transistores. Então aqui só para resumir, aqui é a estrutura dele. Ele é formado por 4 semicondutores, 4 camadas, ou seja, teriam 3 junções, uma P juntando com a N, e essa N junta com outra P, e a P com a N. Lembrando que a P vem o anodo, e vai ser ligado positivo. Aqui no meio vai ter o gatilho. Você pode até confundir aqui, parece que vem na ponta, não, na verdade ele vem aqui no meio, no positivo também, que no caso aqui esse positivo é o semicondutor, lembrando, semicondutor tipo P, e aqui o cátodo ligado no negativo, ok? Aqui a simbologia básica, anodo, cátodo e gatilho, já foi explicado. Aqui o aspecto físico, esse aqui é um tiristor 106. Vocês, quando vocês verem um tiristor e verem qualquer dispositivo eletrônico, vocês podem colocar esses nomes aqui dele. Deixa eu mostrar aqui, voltar algumas. Aqui, ó, pode colocar essa nomenclatura dele aqui, que vocês vão encontrar o que nós chamamos de datasheet. O que é o datasheet? O datasheet é onde vai ter uma espécie de manual de instruções deste dispositivo. Ele vai ter todas as informações em relação a esse dispositivo. Muitas vezes você pega aqui, tem que consertar alguma placa, algo do tipo. Você pega e você não sabe qual é a tensão que tem que chegar a tensão máxima, tem que chegar no transistor, tem que chegar num SCR ou algo do tipo, um diodo. Então vocês vão lá, olha no datasheet, bota o nome do dispositivo e olha no datasheet dele, que lá vão ter todas as informações, a tensão máxima, a tensão mínima, corrente máxima, corrente mínima e por aí vai. E aqui mostrando uma relação de equivalência, que ele é igual a dois transistores, um PNP e outro NPN, ok? Então, as aplicações dele são basicamente o seguinte: chave estática, sistema de controle de fase, carregador de bateria, sistema de emergência de iluminação com uma única fonte. Além também ele pode ser utilizado até para algum tipo de sensor ou alarme. Eu até vou explicar aqui em um desses nossos circuitos que eu vou mostrar para vocês. Então, tem duas formas de polarizar ele, que seria a reversa e a direta, ok? A reversa, como é que é a reversa? A reversa é aqui, ó, o negativo, vocês podem perceber que aqui é o anodo,
No caso, o anodo deveria chegar ao positivo e não o negativo. E aqui o positivo vocês podem ver que está ligado com o cátodo. E aqui deveria, na verdade, o cátodo deveria estar ligado ao negativo. Então aqui vocês podem ver que está reverso, está trocado. A fonte pode até seguir, ó. Vamos seguir aqui, ó. A fonte, ela faz ligação com o negativo da fonte, faz ligação com o positivo do nosso tiristor, do SCR. E o positivo da fonte faz ligação com o negativo da bateria, do tiristor. Então essa seria uma polarização reversa. Então, como nós sabemos, por os polos estarem trocados, positivo aqui e negativo aqui, ele não vai ter a condução, pois como semelhante aos diodos que nós vimos na primeira aula, aqui vai funcionar como uma interrupção, como uma válvula que só flui água para um lado, no caso que só vai energia para um único sentido. Então aqui não vai ter passagem. Só caso, claro, tem algumas condições, como eu falei anteriormente, caso essa tensão, a corrente seja muito alta, ele pode chegar a ter uma quebra aqui. Se a tensão for muito alta, ele vai ter uma quebra no nosso tiristor aqui, do SCR. Aí ele vai passar a conduzir. Que isso nem sempre é muito aplicável. E temos a polarização direta, que tem duas partes, que eu também vou explicar um pouco mais à frente. No caso aqui, o positivo está ligado realmente com o positivo, podemos seguir aqui, ó, com o positivo da fonte, e o negativo está ligado com o negativo do tiristor, do SCR, ok? Negativo da fonte com o negativo do SCR e positivo com o positivo do SCR, ok? Aqui nesse momento aqui, ele não estaria conduzindo, pois ainda falta a relação do gatilho. O que acontece? Quando está nessa polarização aqui, se fosse num diodo, ele iria conduzir, como nós vimos na aula anterior. Só que no tiristor, ele tem uma relaçãozinha aqui. O que acontece? Ele só vai ser acionado quando o gatilho estiver fechado. Pois o gatilho ele vai ser como fosse uma chave que vai ligar o tiristor. Vocês podem perceber que na aula anterior, como eu falei sobre diodo, transistores, vocês viram que o diodo só tem duas capas, só tem dois semicondutores. E o transistor tinha 3. Esse aqui já tem 4. Aquela parte lá, aquele P que está colado no gatilho, que seria esse aqui, ó, ele vai fazer com que haja uma interrupção. Ou seja, a corrente que vem daqui, ela vai descer e não vai ter força para chegar até aqui, por causa dessa interrupção aqui, ok? Claro que ainda tem um porém, se a corrente for muito alta, a tensão for muito alta, ela também vai conseguir passar tranquilamente. Mas isso não é, geralmente a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com o gatilho. Então, para que isso aconteça, para que aconteça a ligação, a corrente flua por esse sentido, a gente tem que fechar essa chave aqui. Ou seja, o positivo e o negativo estariam ligados indiretamente, ou talvez diretamente, vamos dizer assim logo, no gatilho. Estariam ligadas no gatilho, ó. Pode perceber que o positivo aqui, ó, está ligado no gatilho. Isso vai fazer com que aquela região lá, P, ela não faça com que haja uma interrupção. Ela não vai ficar não vai ficar, vamos dizer, aberta. Ela vai fechar. Então você ficaria fechado no nosso SCR. Dessa forma vai fluir a corrente, ok? Então fluir na corrente, aqui estaria conduzindo. Aí agora que entra um detalhe no tiristor. Qual é o detalhe? Que mesmo depois
que essa chave ela seja aberta novamente, ele vai continuar conduzindo, sem nenhum problema. Isso aqui é como se fosse apenas um impulso que ele tem para iniciar, para que haja o fluxo de corrente. Vocês podem imaginar, por exemplo, vocês já viram, não sei se vocês já viram, um motor quando não está pegando. Um tipo de motor não está pegando, uma hélice, alguma coisa do tipo. Quando você faz um movimento, você faz um giro no motor e ele começa a pegar e já pegou o embalo. Então isso aqui seria basicamente aquele embalo que você faz, aquele giro que você faz no motor para que ele comece a pegar. Depois que ele pega, você não precisa mais dele. Então seria basicamente isso. Aqui seria apenas um empurrão, seria o tranco que você dá no motor para ele começar a pegar. Depois que pegou, depois que a corrente está fluindo aqui, não importa mais. Ele não depende mais dessa ligação aqui no gatilho. Então, como eu já falei, temos as três polarizações. A primeira seria a reversa, quando o SR funciona como uma chave aberta, ou seja, não conduz. Ou seja, aqui seria um circuito aberto. No caso, a lâmpada não ficaria ligada. No caso, a tensão reversa atinge um valor, a tensão de ruptura reversa, o dispositivo conduz. Ou seja, se esse valor aqui, cada tiristor, ele vai ter um valor específico. Ou seja, não tem apenas o TIC 106, eles vão ter vários tipos de tiristores SCR, que cada um vai ter uma tensão e uma corrente pré-estabelecida, onde ele vai suportar uma tensão reversa. Então aqui, se eu boto nesse sentido aqui, que vocês podem observar que está contrário, que foi aquela primeira imagem, ele vai resistir. Só que se eu colocar uma tensão muito alta aqui, aí ele não vai resistir. Ele vai quebrar. Semelhante ao que eu falei do diodo Zener na nossa primeira aula. E ele vai começar a conduzir neste sentido. Então é como se você pegasse aquela válvula lá que eu mostrei na primeira aula, ela tivesse quebrado aquela válvula pela força da água. Então aqui a força elétrica aqui, a tensão ela seria tão alta que iria quebrar, romper a tensão que nós chamamos de tensão de ruptura. Chegar a uma tensão de ruptura que ia romper aqui o nosso dispositivo. E ele iria conduzir nesse outro sentido e a lâmpada ficaria ligada. Mas via de regra, se as tensões são obedecidas, tem um valor mínimo, com uma tensão normal ao do SR, então ele não irá fazer a condução. Ele vai fechar aqui, não teria polarização, ok? Ou não teria corrente elétrica. Então, polarização direta em bloqueio. E que é essa polarização? O SR permanece bloqueado desde que a tensão seja inferior a VBO, que seria a tensão do disparo. Quando o VAK, que é a tensão vai passar de EV até K, é igual a VBO, o SR dispara e a corrente cresce, sendo limitada pela resistência de carga, colocando em série com o SR. Então o que acontece aqui? Neste caso aqui nós não usaríamos o gatilho. Como eu falei, caso tenha uma tensão aqui, vamos dizer esses 12 volts, chegou aqui, ele vai parar aqui. Por quê? Porque não tem o uso do gatilho. Você pode ver que a chave está aberta. Então ele também não vai ter condução, não vai ter fluxo de corrente elétrica, ok? Apenas em um caso. Temos o caso que pode acontecer. Qual caso? Quando essa tensão aqui ela é muito alta. Se essa tensão for muito alta, ele também vai ter uma relação de ruptura, ele vai conseguir passar. Aquela partezinha aberta ela vai fechar por causa da tensão que é muito alta. E ele vai conduzir normalmente, sem a necessidade do gatilho. Mas isso também não é largamente utilizado. O legal é se usar o gatilho. Então, também temos outra ocasião que pode ocorrer isso. Vamos dizer que aqui fosse uma tensão, uma corrente alternada. Lembrando, corrente alternada é a da rede, corrente contínua é a das baterias dos dispositivos elétricos.
bateria, pilha, tudo usa corrente contínua, ok? Então, pode acontecer o seguinte, se aqui fosse uma corrente alternada, as variações, como eu falei lá, ela vai lá chegando, vai subindo e descendo, vai aumentando o seu valor, chega até um momento de zero. Essas variações aqui, elas podem ocorrer de fazer com que haja uma condução, uma quebra no nosso SCR. Vai fazer com que haja passagem de corrente no nosso SCR. É como se ela fosse insistindo. Demora um pouquinho, mas ela pode sim fazer com que ela corra o fluxo de corrente sem precisar do gatilho. Também tem outro caso que ele vai funcionar como uma espécie de capacitor. Ele vai armazenar pequenas energias nas junções dele, e dessas pequenas energias ele também pode passar corrente sem precisar do gatilho. Mas aqui mais é utilizado, o que nós sabemos, é a polarização direta com condução. O SR não entrará em condução se a corrente de gatilho for suprimida antes que a corrente do anodo atinja o valor IL, no caso a corrente L. Uma vez retirada a corrente do gatilho, é suficiente para manter o estado de condução. Então, o que eu já tinha explicado anteriormente. Então aqui vai ter uma corrente, no caso uma tensão, vai chegar até aqui e não vai conseguir fazer com que haja uma corrente aqui, não vai ter o fluxo. Apenas quando eu fechar a chave, ou seja, vai ter o positivo e o negativo vão estar ligados ao gatilho. Quando isso acontecer, vamos ter o fluxo de corrente aqui, ele vai fechar e vai passar normalmente. Mesmo abrindo o gatilho, ela vai, no caso a chave que está ligando o gatilho com o positivo, ela vai continuar conduzindo normalmente. Então, como eu falei, aquela parte do alarme, né? Vamos dizer que essa chave seja uma chave eletrônica que esteja ligada a algum dispositivo, por exemplo, um LDR, que é um sensor de luz. Então, quando tiver uma iluminação, ele vai fechar a chave. Tchuc. Então, fechou a chave, ela vai acionar. Tchuc. Mesmo depois que fique escuro lá no LDR, cabe a luz, no caso a chave iria abrir, então isso aqui vai continuar do mesmo jeito. Então vocês podem até imaginar, vamos por exemplo, que esse LDR esteja ligado a um laser. E quando alguém passar entre o LDR e o laser, ou seja, ele vai inibir a luz do LDR. Não sei se vocês conseguem entender. Então, quando alguém passar por ali, vamos ver que fosse um cofre, por exemplo. Pronto. Alguém abriu o cofre, colocou a mão, então ele fechou a passagem de luz para o LDR. Quando ele fechou a passagem de luz, o LDR é ligado à chave e a chave eletrônica ela vai fechar. Tuco. Quando fechou, esse aqui vai estar conduzindo. Vai começar a passar a condução. Se ele estiver ligado a um alarme, o alarme vai tocar. Mesmo depois que o cara tirar a mão, ou seja, deixar com que haja luz de novo para o LDR, no caso a chave vai abrir, mas vai continuar conduzindo. Se vai continuar conduzindo aqui, vai continuar chegando energia ao alarme, ao sensorzinho que iria tocar. E dessa forma ele vai ser um circuito, uma relação de memória. Ou seja, mesmo depois que fechado, ou mesmo depois que aberto, ele vai continuar passando energia para o alarme até que alguém venha desligar esse dispositivo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só contactar. Lembrando que ainda está faltando uma aula que eu não passei no sábado passado. Eu vou passar uma outra aula para vocês. Vou ver se eu consigo fazer algo mais prático para vocês verem a relação do diodo. Colocar lá no nosso multímetro. Eu faço algum circuito para vocês perceberem o que nós estamos falando aqui na nossa aula, tá certo? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só me contactar.